Ei, gente, começando mais um vídeo por aqui. Esse vídeo não é editado, tá? Então, vocês vão ouvir aí barulho de gato, cachorro, que eu tenho esses bichinhos aqui em casa. Eu vinha buscando uma forma de encontrar o meu chamado, assim, meu chamado aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui, sabe? Aí eu já tinha esse canal aqui no YouTube, que era de eu fazia coisa de casa, vídeo de dona de casa. Só que assim, era uma coisa que assim, eu fazia só por fazer, não era aquela vontade, aquela vocação, entendeu? Então assim, aí eu decidi apagar todos os vídeos e começar do zero com uma coisa que assim, que realmente eu gosto de falar e que eu me sinto muita vontade para falar. Eu gosto muito da lei da atração. Eu gosto muito de Ho'oponopono. E eu leio muitos livros a respeito desse assunto e a respeito de outras coisas também. Livros assim que vão acrescentar algo na minha vida e que vai melhorar o meu desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, assim, nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, eu vou contar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vida, como eu cheguei no Ho'oponopono, porque até chegar nessa parte, no Ho Oponopono, que assim vem mudando, que mudou a minha vida e vem mudando, eu passei por uns perrengues bem bons e que hoje eu sou grata a todos eles. Todos eles que eu passei. Os dos mais piores assim que você imaginar, eu sou grata. Eu conheci o Ho Oponopono em 2020. Tava no auge aí, né, da pandemia. E foi um tempo assim que eu tava com muito medo mesmo. E eu sempre fui, mesmo com a minha vida toda errada, eu sempre acreditei muito em Deus e mesmo sem entender, eu acreditava que algo bom ia acontecer na minha vida, que assim, que ia acontecer coisas incríveis assim que eu nem esperava. Só que o medo tomou, tomou conta da minha vida. Eu virei paranoica mesmo, de limpar a casa o tempo todo, lavar banheiro não sei quantas vezes no dia. Eu cheguei a um ponto que a pessoa não podia entrar na minha casa, eu tinha que tirar a roupa na varanda, passar álcool, depois que entrar dentro de casa, depois tomar banho. Eu tava nesse ponto. Aí que eu fui me dar conta o quanto eu tava desequilibrada nesse ponto, né? Porque assim, o medo ele cega a gente, ele não deixa você ver as soluções assim à sua volta. E, e nisso, eu tava uma noite lá na minha cozinha. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa, sempre acompanhando algum youtuber, fazendo tipo, se eu fosse arrumar a casa, eu colocava alguém que tava arrumando a casa. Se eu fosse fazer comida, eu colocava alguém que tava fazendo aquilo, a mesma coisa que eu tava fazendo. E num desses vídeos, voltando, nesse dia eu eu pedi muita luz a Deus. Falei, Deus, me dá um sinal, me dá uma luz, porque eu tava ficando maluca mesmo, porque assim, não tinha mais pra onde correr assim no medo. Eu tava no medo assim, surreal. Aí eu lembro que nessa noite eu coloquei lá o vídeo dela lá pra me ver. Eu gosto dela até hoje, é Juliana Perdomo. Aí nela falando lá do dia dela, das coisas que ela fez durante o dia e tal, ela falou que fez o Ho Oponopono. Aí falou o nome da mulher lá, né? Betty Russo. Na hora que ela falou Ho Oponopono, eu já, tipo assim, já liguei, já falei, epa. Aí na mesma hora eu parei, pausei o vídeo lá e fui ver quem era essa Betty Russo
e quem era o Ho'oponopono, e o que era o Ho'oponopono. Assim, eu já tava pedindo um sinal de Deus, né, para ele enviar um sinal para mim. Então, assim, eu fiquei alerta e eu entendi o recado. Aí no primeiro dia eu comecei a praticar. Eu lembro que eu coloquei na minha televisão e eu gravei no meu celular, no gravador de voz. E eu pratiquei esse dia, aí pratiquei no dia seguinte. Aí fui praticando, eu comecei a ver os vídeos dela, ela começou a fazer umas lives também, porque a gente ficou confinado, né? Não podia sair de casa e tal. Então, assim, ela fez muita live pra gente, assim, se conectar com a gente, entender que aquilo ali que estava acontecendo tinha um porquê, estava acontecendo aquilo tudo, mas ia passar, não era uma coisa que ia ficar para sempre. Então, assim, eu virei a louca da Beth Russo. Tudo dela eu acompanhava. E eu ia acompanhando os vídeos dela e assistindo os outros vídeos dela mais antigos, né? E eu comecei a fazer tudo que ela ensinava. Tudo que ela ensinava lá, a risca eu fazia. Aí, gente, com uma semana, eu não tinha mais medo. Aquele medo que eu tinha de, nossa, eu vou morrer, que eu vou ficar sozinha, o que eu vou fazer da minha vida. Esse medo passou porque eu fui eliminando as coisas que traziam medo para dentro da minha casa. Para vocês terem uma ideia, eu era a doida do jornal. Eu levantava às 4 da manhã para assistir um jornal que passava no SBT, às 4 da manhã. Então, assim, eu já começava o meu dia bombardeada de energia negativa, de notícia ruim. Então, eu atraía certos perrengues para minha vida que, assim, que eu não entendia que era eu mesma que estava atraindo para mim. Até eu entender isso tudo levou um bocadinho de tempo. Então, assim, eliminei o jornal de dentro da minha casa. Eliminei para sempre. Até hoje, nunca mais ouvi. Aí eu comecei a ver as coisas que ela indicava, ver filme de comédia, ver documentários sobre a lei da atração e tal. Isso foi mudando. Mas, assim, falar que o Ho Oponopono mudou a minha vida do dia pra noite, nunca, né, gente? Isso aí não vai ser nunca, porque o Ho Oponopono é uma ferramenta de limpeza. Então, assim, vai limpando aos poucos. E a primeira pessoa a ser limpa é você. Então, assim, é de dentro pra fora. Então, assim, às vezes você não tá vendo. Na maioria das vezes você não vai perceber. Mas quem tá à sua volta vai ver que você tá diferente. Igual, assim, eu era muito explosiva. Qualquer coisa eu estourava. Então, foi acontecendo coisas assim, de acontecer as coisas, aquilo que já me tirava do sério, não me tirar mais. Eu olhava assim, eu não dá tanta importância. E as coisas foram acontecendo. E o primeiro milagre do Ho Oponopono que aconteceu na minha vida, que eu fiz assim, gente, eu fiz uma lista de todas as pessoas que eu tinha problema. Eu sei que deu umas 15 pessoas. Vê se eu não era complicado. Deu uns 15 nomes. Aí, como eu tinha como eu tinha gravado o áudio dela no meu celular, eu tinha um fone de ouvido e eu trabalhava fora, então tava fazendo minhas coisas lá e tava fazendo pra todo mundo. Eu fazia o Ho Oponopono o dia inteiro. Eu começava às 7 da manhã, eu terminava às 4 horas da tarde. Porque cada Ho Oponopono dela no áudio é 20 minutos e um cadinho, 20 minutos e 51, se eu não tô enganado. Então eu fazia 108 repetições para cada nome daquele ali que tava na minha lista. Então, assim, gente, eu entrei de cabeça nesse negócio. Entrei assim, ou vai mudar ou não vai mudar. Aí, meu primeiro milagre que aconteceu, eu trabalhava num lugar onde na minha cabeça eu não ia sair de lá nunca. Era assim, era um trabalho tóxico,
onde a pessoa, assim, ai, negatividade total, não perdia tempo de te colocar pra baixo. Então, assim, tudo que ela falava pra mim, de tanto eu escutar, aquilo na minha mente começou a ser verdade. Então, falava pra mim que eu não ia ser ninguém, que onde eu morava eu não ia conseguir trabalho, porque todo mundo conhecia a minha história. Então, assim, de tanto ouvir a pessoa falar isso, aquilo ficou gravado na minha mente, né? Só que assim, eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra essa pessoa. Fiz um mês certinho, como ela recomenda. Ela recomenda para fazer a limpeza total. Você faz as 108 repetições para aquilo que você quer limpar. Você faz por 30 dias. Ela fala 21, né? Mas eu faço os 30. Terminei os 30 dias. Passou 2 dias depois, coisa que eu não tinha coragem de fazer, eu consegui chegar para essa pessoa e pedir demissão. E ser firme quando ela começasse a falar aquelas histórias, aquela chantagem emocional que eu já estava acostumada a ouvir. Então, quando ela veio com aquela chantagem toda, falando aquelas coisas, eu fui firme para debater. Falei para a pessoa: te agradeço muito você, agradeço por tudo que você fez por mim. Só que gratidão não é isso. Você é eternamente grata a você por tudo que você fez por mim, mas agora eu tenho que seguir minha vida. Isso depois de 13 anos eu nesse lugar, então eu fui trabalhar nessa casa muito novinha. E assim, combinei com a pessoa, trabalhei um mês, terminei de trabalhar um mês, trabalhei o mês seguinte todinho, que eu combinei, né, pra arrumar outra pessoa. Aí venceu o mês que eu ia trabalhar e tal. Aí essa pessoa acertou comigo direitinho, despediu tudo bonitinho, não fez bagunça, não fez barraco, não fez nada. Eu sei que depois que eu saí daquele lugar, gente, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto, assim, mas de felicidade, sabe? Porque ninguém acreditava que eu ia sair desse lugar. Porque, assim, toda vez que eu saía, sabe quando a pessoa parece que tem um domínio sobre você e ela fala um negócio que mesmo você não querendo, aí você não entende, mas você vai? Era mais ou menos isso. Essa pessoa, ela tinha um poder, assim, sobre mim que era surreal. Então, esse foi o primeiro milagre do Ho'oponopono. Aí eu vi que realmente o Ho'oponopono funcionava. Aí eu continuei a fazer para outras coisas, para conseguir perdoar as pessoas que eu tinha mágoa, e eu fui limpando. E eu fui limpando. E assim, é um processo que você tem que estar decidido, porque vai ter dia que não vai te dar vontade de fazer. Tipo, eu bebia muito mesmo, muito. Bebia assim de passar mal. Eu comecei a beber aos 16. Eu parei de beber em 2000. Nós estamos em 2004. 2004, não, 2024, 2023. Em 2022, final de 2022, que eu parei de beber. Só que até eu chegar nesse parar de beber, foi um processo também, porque assim, eu bebia muito, eu arrumava muita confusão, porque eu bebia, eu me transformava. Era outra pessoa. Era uma Priscila sem bebida, com bebida era outra totalmente diferente, muito agressiva, muito barraqueira. E assim, e mesmo bebendo, eu não deixei de fazer o Ho'oponopono. Eu lembro que quando eu tava de ressaca, que eu não conseguia fazer o Ho'oponopono, eu lembro que eu colocava o áudio lá, né, e deixava tocando para não ficar nenhum dia sem fazer. Eu não entendia. Só que no eu colocar, só de eu colocar o áudio lá pra ir tocando, tava limpando. Tava limpando as coisas ruins. Tava tirando aos pouquinhos. E no dia que eu falei que eu ia parar de beber, ninguém acreditou. Só que assim, o Ho Oponopono, ele limpa de uma tal forma que ele vai te mostrando o caminho das coisas, ele vai mostrando coisas que você não via.
sua intuição fica muito melhor. Então você vê a intuição, você segue ela que é certo. Então nesse dia eu lembro que era 26 de dezembro, a minha casa estava cheia de gente e eu estava realmente decidida que eu não ia beber mais. Isso na minha cabeça era muito claro. Era muito claro. Então, assim, o poder da, o poder da decisão, ele é tudo na sua vida. Então, assim, minha casa estava cheia de gente nesse dia. Todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo. Eu olhei pra todo mundo, eu só falei assim, gente, vocês aproveitem, todo mundo aproveita, curte bem, porque hoje é o último dia que vocês me veem beber. Isso, assim, nossa, saiu da minha boca, assim, com muita certeza. E nesse dia eu lembro que eu bebi como se não tivesse amanhã. Bebi, não fiquei tonta nem nada. E no outro dia eu levantei sem ressaca nenhuma, parecia que eu nem tinha bebido. E desse dia pra cá nunca mais eu coloquei álcool na boca. Então, assim, foi um processo até eu parar de beber com o Ho'oponopono. Levou um tempinho, levou quase 2 anos. Mas aconteceu, eu parei de beber. E os milagres foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, gente, porque eu venho de um passado, assim, a minha história, até eu chegar onde eu tô hoje, com a consciência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu apanhei muito lá atrás. Eu tentei suicídio mais de 5 vezes. Eu tenho as marcas no meu corpo até hoje. Assim, eu era uma pessoa que eu não acreditava em Deus. Então, assim, eu desafiava muito Deus, mas sabe aquela pessoa que blasfemava mesmo? Era eu. Eu tinha muita raiva, muito ódio. Eu era uma pessoa extremamente, assim, desprezível. Porque onde eu chegava, sabe aquele tipo de pessoa que onde chega, você tem vontade de ir embora? Era eu. Então, assim, depois que eu perdi o meu pai, eu entrei num processo, assim, de depressão, assim, só a morte resolvia pra mim. Só que todas as tentativas que eu tentava, nenhuma funcionava. A última que eu tentei, que assim, foi a gota d'água, foi cortar o pescoço. Deu ver o sangue jorrar, assim. Eu só lembro que eu acordei, eu tava no hospital, tinha 2 policiais na minha frente e eu tava toda amarrada e tal. Aí dali eu sabia que eu não ia sair. Aí tá, eu fui pra uma clínica pra me recuperar e tal. E lá nessa clínica eu testei Deus, entendeu? Eu queria ver se ele existia mesmo. Então, lá nessa clínica, eu não sei qual a possibilidade de uma pessoa que tentou suicídio, de quase morrer mesmo, porque eu só não fui porque não era minha hora ainda. Não era para mim. Deus tinha um chamado na minha vida. E assim, qual a possibilidade de uma pessoa que tentou suicídio ficar sozinha num quarto? Me deixaram, gente, sozinha num quarto, assim. Eu lembro como se fosse hoje. Era um quarto enorme, com várias camas. E na cama que me colocaram, eu ficava de frente para um janelão. E essa noite estava de lua cheia, eu lembro como se fosse hoje. Tava de lua cheia. E nessa parte, eu fui testar Deus. Aí eu falei, eu quero ver se você existe agora. Porque não tem ninguém aqui. Não vai ter como ninguém me socorrer. Nisso eu fui pegando, eu tirei as ataduras que estavam em mim tudo, porque eu tava toda ferida. Eu tenho as marcas até hoje, ó. Até hoje, pulso, bem cortadinho. Hoje em dia eu não ligo, não. Essas marcas hoje em dia não me incomodam. Hoje em dia eu não ligo, mas assim, lá para um futuro não muito distante, eu quero mexer até por conta esteticamente mesmo, falando.
Eu lembro que eu peguei essa atadura, tirei tudo onde estava enrolado e eu comecei a passar em volta do meu pescoço e apertar. E fui fazendo isso várias vezes até não ter mais atadura. E assim, eu já tava sentindo a pressão na minha cabeça. Quando eu não sei o que aconteceu, aquele negócio começou a desamarrar. Aquele negócio começou a desamarrar, eu não sei te explicar como é que foi. Eu sei que soltou. E nessa hora, assim, eu desabei. Nesse dia, eu acreditei que Deus existia. E depois desse dia, eu nunca mais tentei contra a minha vida. E desse dia pra cá, eu fui só evoluindo, só melhorando. Eu ia ficar nessa clínica 6 meses, a minha evolução foi tão rápida que eu fiquei 1 mês, 10 dias só. E de lá pra cá, assim, eu fui só melhorando. Mas assim, não foi assim fácil. É porque eu passei esse processo todo sozinha. Minha família não acreditava, minha mãe falava que era espiritual. Eu não condeno ela porque ela não tem o entendimento que eu tenho hoje. Ela foi criada daquele jeito que qualquer coisa que aconteça é coisa espiritual, é coisa do demônio e tal. Hoje em dia eu não tiro a razão dela. Hoje em dia, hoje em dia entendo ela, compreendo, consegui perdoar minha mãe assim e tal. Só que todo esse processo eu passei sozinha e eu não entendia o porquê que eu não tinha apoio, que ninguém me apoiava. E assim, foi um processo bem dolorido dos 21. Dos 21, eu passei nesse processo. Eu fiquei nesse processo de depressão uns 3 anos. Uns 3 anos que eu me lembro de eu ter ficado assim, bem ruim mesmo. Só que hoje em dia, eu agradeço tudo que eu passei. Tudo. Eu tenho um. Eu tenho um caderno, eu tenho vários cadernos onde eu escrevo várias coisas, eu faço várias técnicas. É dessas que a Beth ensina, 33 vezes 3, 55 vezes 5. Então, assim, tudo eu anoto. E eu tenho um caderno, tipo uma agenda, onde eu tudo assim que eu lembro, que eu passei, assim, que eu lembro nitidamente, eu coloco lá, agradecendo por tudo que eu passei, agradecendo por eu não ter tido apoio que eu deveria ter. Tudo de ruim eu agradeço lá. Porque se eu não tivesse passado por esse processo, se eu não tivesse passado por isso tudo sozinha, eu não ia sair. Porque assim, quando uma pessoa, ela tá doente, ela tá depressiva, ela não quer ver ninguém, ela só pensa em morrer, seja de ou tomando remédio, ou até tentando esse nível mais agressivo que foi o meu. Quanto mais você passa a mão, você fica assim, ai não, vai passar, é assim mesmo, e que não sei o que, a pessoa não melhora. Eu sei que não melhora porque eu já fiquei nesse lugar. E quando as pessoas ficavam falando, nossa, vai melhorar, vai passar, coitadinha, cadê a mãe dessa menina, e que não sei o que. Eu não queria melhorar, porque aquilo na minha cabeça me fazia bem. Eu entendia que alguém estava me apoiando de alguma forma. E eu não melhorava, eu só piorava, entendeu? Então, quando eu vejo uma pessoa passando por uma situação que é assim, que eu já também estive lá, e ela fala, que não tem jeito, que a minha situação que Deus quis assim, que quis assado. Aí eu conto a minha história, gente. Assim, tem muita gente que assim que eu já contei e tal, já falaram pra me escrever um livro. E eu gosto muito de psicologia. E assim, escrever, acredito que não, porque tem outras formas. Eu acredito que a minha história de vida, o que eu passei, vai servir de incentivo para várias pessoas. Que assim,
que olham para as vidas delas assim e pensam que não tem mais jeito, que é o fim do túnel, assim, que não vê mais a luz, assim, lá no final. E eu chegar para essa pessoa e falar para ela que tem jeito, porque eu fui no fundo dos fundos do poço, assim, até do mais do fundo do poço. E eu saí, aí eu converso com a pessoa, falo a minha história, mostro as minhas marcas, eu falo. Se pra mim teve jeito que eu não acreditava que teria, porque eu era extremamente uma pessoa desacreditada, eu não acreditava na vida, eu não acreditava em Deus. Só que assim, eu não sei te explicar, mas dentro de mim tinha alguma coisa que assim, eu queria morrer, eu tentava, mas assim, lá no fundo, tinha vezes que eu não queria. Mas a raiva era tanto que eu acabava fazendo, e eu fazia pra ir mesmo, porque aqui no meu pulso, aqui ficou feio, faltou a enfermeira que fez os pontos um dia, ela ficou assim, ela ficou boba. É, como eu quase cortei de um jeito aqui que não ia ter jeito. Só que assim, quando Deus tem um chamado na nossa vida para fazer, para acrescentar na vida das pessoas, não tem jeito, mesmo você não querendo. Ele vai te capacitar, ele vai te ensinar a falar, ele vai tirar a vergonha que você tem de falar em público, de falar em frente a uma câmera. Você vai abrir a boca assim, as coisas vão fluir e vai atingir quem tem que atingir, quem precisa ouvir aquilo. Entendeu? É impressionante. Então, assim, se ele tem um chamado na sua vida, tudo vai fluir. Tudo vai ser no tempo dele, tudo vai acontecer e a sua voz vai chegar para quem realmente precisa ouvir o que você tem para dizer. E na minha, na minha curta trajetória aqui, a Beth é assim, minha inspiração número 1, principal, assim, aqui nas redes sociais. Nossa, assim, acompanho tudo que ela posta, já consegui muita coisa com o Ho'oponopono. Uma delas foi o meu trabalho, que assim, eu fiz a técnica que ela ensina, 33 vezes 3, porque até pra limpar aquela crença que eu tinha lá na minha cabeça, lá atrás, que a pessoa falava lá pra mim, que na cidade onde eu moro eu não ia conseguir nada, e a cidade onde eu moro é uma cidade pequena, assim, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, todo mundo sabia da minha história, sabia das minhas tentativas de suicídio, sabia que, assim, eu era uma bomba ambulante, entendeu? Então, eu podia entrar em qualquer serviço. Eu não sei o que acontecia. Eu mesma me sabotava. Porque aquela informação já estava ali na minha cabeça, sabe? Conscientemente, eu queria trabalhar, eu queria progredir, eu queria ter minhas coisas. Mas lá inconsciente, eu ainda tinha aquela crença de que aquilo ali não era pra mim, que eu ia ser mandada embora. E assim sempre acontecia. E nesse trabalho, não. Eu entrei, hoje eu sou servidora pública. Trabalho numa área que, assim, eu falo que essa área me escolheu, que é a área da saúde. Porque eu não planejei nada na área da saúde. Hoje é uma área, assim, que eu adoro. E é uma área que eu acredito que assim, eu tenha várias formas de ajudar, sabe? Porque você ajudar uma pessoa não é só financeiramente. Às vezes, assim, às vezes a pessoa só precisa ouvir, só ser ouvida, no caso. Nossa, quantas pessoas que chegam perto de mim e elas começam a falar, aí eu começo a falar a minha história, eu começo a falar as coisas que aconteceu comigo, como eu venci, como que eu saí da depressão. Assim, elas vão contando as histórias dela, eu vou falando. No final a pessoa sai leve, assim, o dia dela começa até bem, porque às vezes só de você falar
aquilo assim, aquele peso diminui, entendeu? Aquela tristeza, aquela coisa que você não sabe o que é, aquilo passa. Então, assim, é, então eu acredito que na área que eu tô é onde eu posso ajudar bastante também. E nas redes sociais, porque assim, a rede social hoje em dia ela é ampla. Então você pode seguir várias pessoas, você tem que fazer aquilo que te faz bem, que te conecta com alguma coisa, aquela coisa assim, aquilo que você faz, que você sente verdade naquilo, você começa a fazer, você tem certeza que aquilo ali vai te levar a algum lugar. Igual assim, eu sigo a Beth, vejo os vídeos dela. É, siga a Elaine Orives também, só que assim, com a Elaine eu não me conectei muito. Não, assim, ela é uma profissional excelente, muito boa, só que eu não me conectei do jeito dela, da forma dela. Então, assim, cada um tem o seu talento. É, e agora, quando foi em fevereiro agora desse ano, eu conheci uma figura extraordinária chamada Dona Zilda. Ela tem um canal no YouTube chamado Calma e Durma. Gente, quanta sabedoria! Como que eu aprendo com aquela mulher? Ela fala muito de família, de filhos, ela conta a história dela. Gente, é muito incrível o canal dela. E assim, é uma pessoa que eu tô acompanhando muito, que todo dia eu vejo os vídeos dela, porque ela posta vídeo todo dia. Ela tem 3 canais no YouTube. Ela é uma senhora de 75 anos que assim, você olha e fala, meu Deus, eu vou chegar nessa idade também. Então, assim, são pessoas que me inspiram. E, e tá hoje, onde eu tô, só de estar conseguindo falar em frente a uma câmera, sem assim, sem medo, sem aquela vergonha, o que vão falar, o que vão dizer, que não vão gostar. Gente, cada um é livre. Você fica onde você se sente bem, entendeu? Se tudo que eu postar aqui salvar uma pessoa que seja, através do que eu falar, eu já tô com a minha vida ganha, entendeu? Porque assim, é uma pessoa que não acredita mais na vida, que acredita que não tem mais jeito, que a vida dela é um fracasso e vai ser isso mesmo, que ela vai passar daquilo. Aí te vê falando que você foi no fundo do poço, que você tentou até contra a sua vida. Eu só não fui porque não era minha hora, tá, gente? Porque o sangue ele voou. E até eu fui resgatada de dentro da casa que eu tava pela polícia, tá? Porque eles invadiram e conseguiram me tirar, eu não sei como. Então, assim, só da pessoa ver e ver que tem jeito. E, gente, no meu caso não tem nem como mentir, eu tenho as marcas até hoje. Tem muita gente que lembra do meu caso aqui na cidade onde eu moro. Então, assim, foi uma coisa que chocou um pouco. E hoje eu poder estar aqui e falar pra você que tem jeito, que a vida não é só pagar boleto, igual tem muitos que falam, eu trabalho só para pagar boleto. Isso aí, gente, é um decreto desfavorável para sua vida, tá, gente? Isso aí outra hora a gente vai debater sobre essas coisas de decreto, de palavra e tal. Nesse vídeo de hoje, eu tô falando um pouco de mim, um pouco das coisas que aconteceu comigo. Apesar que tem muito mais, né? Mas como o vídeo não é editado, vai ficar muito longo, as coisas mais importantes eu falei aqui. Então, como eu disse, se o que eu disser aqui salvar uma pessoa que seja, eu já tô muito feliz, porque eu tô fazendo a minha parte. E quando você tem um chamado, você sabe que você nasceu para fazer aquilo ali, você descobre o seu propósito de vida aqui na Terra e você não faz, assim a sua vida não anda. Então, assim, eu sou muito de intuição e já tem um tempo que eu tô com essa ideia assim na cabeça e essa semana aflorou assim, minha intuição veio e falou assim, vai, é aqui que eu te quero, é aqui que você vai brilhar, é aqui que eu vou te usar para chegar em pessoas que não vê mais saída, para elas
a acreditar que tem sim, basta querer e verbalizar, eu vou sair dessa situação. Eu não nasci assim, eu não vim aqui para sofrer, eu tô passando por isso porque e você ser responsável, você assumir 100% da responsabilidade, assumir 100% tudo que acontece com você. Ah, mas eu não sou culpado de dessas coisas terem acontecido comigo. Culpado não, eu fui responsável inconscientemente, porque assim eu não sabia que as minhas ações tinham consequências. Então assim, eu não tinha o conhecimento, entendeu? Então passou batido. Mas se você tem, você olha assim, minha vida tá atrasada, nada meu anda, tudo tá ruim. Você é responsável pela sua realidade. Você está convivendo com quem? Você está se conectando com o quê? O que sai todo dia da sua boca é coisa boa? É coisa negativa? É coisas para amaldiçoar outras pessoas? Você só reclama o tempo todo? Então, assim, são vários fatores que te levam a uma vida assim, de perrengue que você vai se dar 10 passos para frente e 25 para trás. Você perde mais do que ganha. Dinheiro bate na sua mão, é, daqui a pouco você vai olhar, você não tem mais nada. Entendeu? Então, assim, eu acredito que esse é o meu chamado. Todo começo é devagar. É, não tô com pressa também, eu tenho muito para viver, eu tenho muito para aprender. E assim, vamos indo, vai fluindo, vou pensando as ideias vão vindo. Nesse primeiro vídeo eu queria falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, as coisas que aconteceram comigo, de que assim, realmente eu saí do fundo do poço e eu venci, porque as coisas que eu passei era é coisa assim que hoje em dia eu conto com muita maturidade, com assim, eu conto muito normalmente. E as pessoas olham assim e falam quanta superação, porque a minha história é uma história de superação, porque passar por tudo que eu passei. E hoje em dia, contar isso com uma naturalidade incrível assim, não é para qualquer um, mas quando você entende que você tem uma missão, que você tem um propósito aqui, que você vai andar para frente. Claro que você vai andar para frente, mas muitas pessoas vão subir junto com você. Então, assim, meu canal vai crescer sim. Minha voz vai atingir quem precisa ser atingido, entendeu? Não tô falando aqui pro vento. A minha voz vai chegar a quem precisa. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficar por aqui, porque o vídeo já tá meio longo e eu não vou editar os vídeos, então vai ser assim, vai ser bem tempo real mesmo, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que esse vídeo te ajude de alguma forma a, a entender que você não veio aqui para sofrer. E se por algum motivo você tá passando por alguma coisa que você acha que você não merece, que a sua vida não tá como deveria estar, senta um pouquinho, bota a cabeça para funcionar e se pergunta onde eu tô errando. O que eu tenho que fazer que se eu já estivesse fazendo, a minha vida estaria da forma que eu quero, entendeu? E começar a analisar, começar a se olhar, começar a se observar o que você vê, o que você fala, com quem você conversa, o que sai da sua boca o tempo todo. E quando você toma essa consciência que tudo depende de você, que é tudo você que tem que dar o primeiro passo, aí sua cabeça vira outra coisa, você pensa de outra forma, aí você toma as rédeas da situação e você fala, não, se eu sou responsável 100% por tudo que acontece na minha vida, eu vou mudar isso aqui, eu vou dar um jeito nisso aqui, eu não sei como não, mas eu vou dar um jeito, porque quando você decide mudar,
tudo conspira a teu favor. Aparece um vídeo de uma pessoa falando alguma coisa que você se liga, te dá uma luz para você mudar. Você vê um comercial de alguma coisa, a resposta para você mudar vem. É impressionante. Quando você decide mudar, aí já era. Nada te impede de crescer, nada te impede de evoluir. Só que assim, você tem que estar preparado. Porque pessoas vão sair automaticamente da sua vida. Na sua vida vai ficar só quem precisa. E vai entrar na sua vida só quem tem que entrar. Só pessoas que vão acrescentar, que vão te elevar de nível, entendeu? Seja no conhecimento, seja financeiramente. Então, assim, é um processo que vai acontecendo aos poucos. Mas, assim, é gratificante você ir vendo os resultados. Eu vejo, assim, que eu evolui muito em pouco tempo, assim, acredito. Porque de uma pessoa depressiva, barraqueira, alcoólatra, cheia de processos na justiça. Gente, eu vivia na delegacia, era impressionante. Para a pessoa que eu tô hoje eu sou uma pessoa calma. Eu tenho muito que melhorar? Tem. Tem, a gente tem muita coisa guardada no, na nossa mente que a gente nem sabe. Então a gente tem que estar melhorando cada dia. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha ajudado você de alguma forma. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!